E aí, minha gente querida, que prazer estar mais uma vez junto com você aqui no nosso programa Família Café. E hoje eu quero partilhar com você de um texto que está lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, o livro dos inícios. No capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 2, diz assim, ó: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Provavelmente você conhece essa história. Desde pequeno, ou você já ouviu essa história em algum lugar. A história de Caim e a história de Abel, filhos de Adão e Eva. A primeira humanidade já está vivendo numa profunda derrocada. Metade da humanidade já está morrendo na figura de Abel. E aí a gente olha para essa proposta desse texto e dentro da proposta de ritual, esse texto está seguindo uma determinada metodologia. A palavra sacrifício, ela vem da junção de duas palavrinhas, sacro, ofício, ou seja, trabalho santo. Então é um ofício santo, um trabalho santo que você oferece a alguém, a alguma divindade. E aqui no caso, a Deus. Você oferece o seu sacrifício, o seu trabalho santo a Deus. Já no início, ele já tem essa conjuntura de querer ter um relacionamento pessoal, mais íntimo com esse Deus. Abel vai e pega as primeiras crias do seu rebanho, aquilo que é de melhor, e ele coloca diante de Deus. Você já ouviu esse discurso, não já? Caim olha para aquilo que estava no meio do caminho e sem muito critério, porque o texto não diz que ele tem critério nenhum, tal como Abel o teve, e aí ele vai e demanda aquilo que estava no meio do caminho somente para corroborar um determinado ritualismo. No final das contas, Deus aceita o de Abel e não aceita o de Caim. Deixa eu fazer uma provocação para você. Parece muito estranho, porque diante da morte iminente de Abel, e é o que vai acontecer, a gente poderia culpar Deus dessa história. Ah, Deus, por que o senhor não aceitou a oferta do camarada? Era só aceitar a oferta do Caim, que a história iria seguir reto e direto. Algumas coisas aqui que a gente precisa perceber nesse texto. E eu vou dizer de coisas de grande importância para a gente perceber. A primeira coisa de grande importância para a gente perceber é que Deus não está preocupado com o ritualismo. A ideia aqui não é se o ritual vai seguir uma determinada metodologia e a partir dessa metodologia Deus diz, opa, deixa eu ver, a vírgula foi colocada, foi, 2 pontos colocados, ponto e vírgula, tá caminhando, ponto final, opa, perfeito, tá certo. Seguiu a metodologia, pronto, tá perfeito. Agora Caim escreveu de qualquer maneira, ou fez de qualquer maneira. Então, Caim, a tua eu não aceito. Não é essa a ideia de uma metodologia, de um caminho para fazer alguma coisa que Deus está preocupado. Deus está preocupado naquilo que é mais profundo, ou seja, aquilo que vem de dentro para fora. E aí, nessa empreitada do de dentro para fora, a gente pode seguir para uma segunda proposta aqui, é que no final das contas, quando você se entrega, quando você encontra Deus, você se revela como indivíduo, você se revela como pessoa, você consegue perceber quem você é. Abel se percebe como alguém dedicado, Caim como alguém que não é nada dedicado e não é somente a Deus, mas dedicado a si mesmo. E posso dizer o porquê dedicado a si mesmo? No versículo 6 vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque transtornou o seu coração. A pergunta de Deus aqui não é uma pergunta qualquer. Ele está dizendo, Caim, e aí? Me diz por que você está assim. Parece que nos fatos e nas evidências, a gente poderia dizer reto e direto aqui, numa perfeita malcriação, dizer, peraí, como assim? Por que está furioso? Por que está transtornado? Ué, não foi aceito lá o sacrifício.
É por isso que está transtornado, é por isso que está furioso. Quando a gente não é bem aceito num determinado lugar e a gente tinha grandes expectativas a respeito daquele lugar ou a respeito daquelas pessoas, a gente fica mal, a gente fica furioso. Parece que Deus não entende, então, de relacionamento humano? Será que Deus não entende sobre essa questão das expectativas humanas acerca de um determinado lugar, uma determinada pessoa? Deus, ele conhece a gente. Ele sabe o quando a gente nutre expectativas. E aí o versículo 7 vai trazer uma ideia melhor para a gente. Olha só. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus não dá o time, o tempo para Caim responder. Porque a resposta superficial seria essa lá atrás que eu dei, tá? Agora, a resposta essencial, já que Caim já está tão, tão embrenhado em ideias que são ideias fúteis, ideias superficiais, Deus não espera que Caim lhe faça ou lhe dê uma resposta que seja uma resposta de essência, algo essencial. E aí ele mesmo diz: Caim, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito, cara. Olha aí, olha para dentro de você. O erro está dentro de você. Se você não dominar isso que você tem, se você não dominar esse ser que você tem aí, que é um ser soberbo, orgulhoso, ensimesmado, desejoso de aceitação pela mera aceitação, desejoso da aceitação como um ato de status, para dizer que eu sou melhor do que o outro. Caim, dentre tantos fatores da tua essência, do que está dentro de você, não era só você olhar para dentro de si. O encontro de Deus, ou o encontro com Deus, nos revela, mostra quem na verdade nós somos. E quando eu me encontro com Deus e eu revelo, ou me revelo, eu me olho no espelho e eu percebo quem eu sou, minha gente, aí o negócio muda de figura. Porque quem disse que eu gosto de saber quem eu sou? Quem disse que eu gosto de encarar meus próprios demônios? Por isso, a melhor coisa é dizer que o meu inferno são os outros. A melhor coisa é dizer que o meu problema maior é a outra pessoa. Não, se Abel não tivesse no percurso, na trajetória, a minha vida seria melhor. Não, cara. O problema não é Abel. O problema é você. O problema não é porque o cara entrou no circuito. O problema é que você está fora do circuito. O lance não é que Deus prefere mais um do que o outro. O lance é que se você não se colocar diante dos fatores essenciais da sua vida e conviver consigo mesmo, beber de si mesmo, mesmo que não tenha sede, parar e olhar para dentro, se você não fizer isso, acabou a sua vida. Você vai viver uma constante vida de superficialidade. É isso que Deus está dizendo para ele. Você vai viver uma vida de superficialidade. Caim não entendeu o que Deus quis dizer. Caim não percebeu a ideia. Não sacou a proposta. Sabe o que ele fez? Já que eu não convivo comigo mesmo, a melhor coisa é dizer que o que eu sou por conta do outro. O culpado é o outro. O culpado foi fulano que me fez assim, a experiência ruim que fulano me promoveu. O culpado é o fulano pela cultura, pelas ideias, pelos pensamentos, por tudo que ele falou de mim. Uma coisa é o que falam de você e uma coisa é o que você faz com o que falam de você. E a maioria das vezes essa afetação revela muito da gente. E aí eu não conseguindo encarar o que eu sou, sabe o que eu faço? Eu mato a outra pessoa. Talvez você nunca alçou uma faca sobre alguém, nunca pegou numa arma e atirou sobre alguém. Só que talvez se você pensar um pouco, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, você pode ser um homicida ou um potencial homicida. O problema é o chefe. O demônio tá lá em casa. Para um pouquinho, cara. Para um pouquinho. Olha para dentro de si e vê onde que está o problema. Eu quero orar por você, que talvez tal como Caim está dizendo: o outro me atrapalhou no circuito. Olha para você. Para com esse vitimismo. Percebe a sua própria história e muda a sua trajetória. Vamos orar? Deus, eu quero orar por essa pessoa que está passando por esse problema de confronto a si mesmo e não consegue se encarar. Por isso, é melhor dizer que o problema é o outro. Só que no final das contas, lá no fundo ela sabe que mesmo sendo homicida, matando a outra pessoa, o
o inferno vai conviver ainda com ela. Ela ainda vai conviver com os seus demônios, conviver com esse inferno. Ajude essa pessoa a sair dessa, encarando-se e vivendo uma experiência de autoconhecimento, que ao se encontrar no meio de uma escuridão nesse autoconhecimento, ela encontre as tuas mãos para guiá-la, para sair desse fosso, dessa escuridão, dessa dificuldade. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Fique com Deus.